dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar agora sobre articulação do parágrafo. Vamos conversar um pouquinho sobre as expressões de transição para que seu parágrafo fique bem amarradinho e que seu texto seja coeso e coerente. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Então, pessoal, ao escrever um texto, qualquer um de nós é capaz de perceber quando se passa de uma ideia a outra. Tá? Ou seja, após nós apresentarmos a ideia núcleo, passamos então para o desenvolvimento dessa ideia. E a gente começa a associar a primeira ideia, a essa primeira ideia, né, ou ideia central, algumas ideias secundárias, tá? Mas não menos importantes. Dessa forma, nós devemos dispor em parágrafos diferentes essas ideias articuladas e igualmente relevantes. Isso a gente já veio conversando algumas aulas atrás. Vamos fazer com que haja um relacionamento ali, né, entre os parágrafos, e esse relacionamento, essa relação acontece por meio de expressões adequadas, que a gente chama também de expressões de transição. Tá? Os encadeadores discursivos, que podem ser operadores argumentativos ou operadores de sequencialização, vão desempenhar perfeitamente a tarefa de unir, de ligar uma ideia à outra, fazendo a transição entre os parágrafos. Vamos ver aqui alguns exemplos só para a gente recordar. A vinda dos imigrantes foi ao encontro não só da necessidade que o Brasil tinha de mão de obra mais qualificada para as fábricas, como também da substituição dos negros nas lavouras, não se descartando ainda certo desejo de embranquecimento da raça brasileira. Tá? Consequentemente, os imigrantes trazem ao país novos padrões de comportamento, estilos de viver, hábitos, formando uma grande massa de consumidores que irá interferir no consumo existente, modificando-o. Tá? Então, olha só. Primeiro que a gente tem aqui alguns conectivos dentro de um parágrafo, tá? Por exemplo, não só, eu vou grifar aqui para vocês, não só, como também. Esses conectivos aqui, eles são chamados de conjunções aditivas, tá? Porque vão unir duas orações coordenadas, ok? Duas orações que não dependem uma da outra, para trazer uma ideia de adição. Ou seja, a vinda desses imigrantes foi ao encontro da necessidade que o Brasil tinha de mão de obra mais qualificada para as fábricas e também da substituição do negro das lavouras, tá? E olha, não se descartando ainda, então aqui eu tenho uma outra ideia, tá? Certo desejo de embranquecimento da raça brasileira. Então eu tenho esse sistema de união dentro do parágrafo. Mas olha só, consequentemente, então aqui eu utilizo esse advérbio para trazer uma ideia de consequência. Então, consequentemente, os imigrantes trazem ou trouxeram, aqui ele utiliza trazem no presente, né, para se aproximar do leitor, tá? Os imigrantes trazem ao país novos padrões de comportamento. Então, qual é a consequência da chegada dos imigrantes? Percebe? Que a vinda dos imigrantes traz uma consequência. Então, eu tenho aqui uma relação entre os dois parágrafos e isso acontece justamente por causa desse advérbio aqui. Tá? Vamos aqui para um outro exemplo. Imagine um mundo com secas, tempestades e fome, com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde milhões de pessoas morrem por causa da poluição do ar e das águas. Enquanto outras buscam refúgio em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre si pelos escassos recursos naturais. Em contraponto ou em contrapartida, imagine um mundo com ar e água limpos, com tecnologia, onde as casas, transportes e indústrias estejam a serviço de toda a população, onde todos compartilhem os benefícios do desenvolvimento, da industrialização e de recursos naturais. Imagine ainda que esta situação possa se sustentar de uma geração para outra. Olha só,
Quando eu utilizo em contraponto, em contrapartida, eu vou trazer uma ideia de oposição ao parágrafo anterior. Ainda está relacionado, porém eu trago uma oposição, um outro pensamento, mas isso faz com que os parágrafos estejam relacionados uns aos outros, tá? Isso é interessante. Tendo visto isso, vamos então falar dos modos de desenvolvimento de parágrafos e tipos textuais. Olha só, o desenvolvimento do parágrafo vai ser articulado ao tipo de texto. Por exemplo, né, a enumeração por detalhes vai ser utilizada em um texto descritivo, ok? Já o texto argumentativo, dentre outras possibilidades, desenvolve-se bem a partir de uma declaração inicial, tá? Lembra aí da declaração inicial que a gente viu numa aula passada, no tópico do parágrafo, inserindo-se no mundo comentado. O parágrafo desenvolvido por meio de exemplos específicos e de definições articula-se perfeitamente aos textos expositivos. Tá? Então, exemplos específicos e definições vão ser usados em textos expositivos. Não é que só vai ser usado, é porque combina melhor. O desenvolvimento por confronto, como também o desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo ou por explanação das ideias em cadeias, presta-se super bem ao propósito dos textos expositivos e argumentativos. Tá? Então, nós temos aqui as ideias, né, as estratégias para a gente trabalhar o desenvolvimento do parágrafo nesses tipos textuais, ok? As sugestões apontadas não esgotam as possibilidades de organização dos parágrafos. Não é isso. Depende do que você quer informar, do que você quer dizer para o seu leitor. Tá? O importante é que a preocupação maior daquele que escreve seja expor e fundamentar suas ideias de maneira clara, objetiva e convincente. Então, diferentemente dos conectores lógicos, os encadeadores discursivos ligam enunciados resultantes de atos de fala diferentes. Tá? Então, olha só, a gente está falando agora de encadeadores discursivos, tá? Que vão ligar ali enunciados resultantes de atos de fala diferentes. Esses encadeadores discursivos, eles são responsáveis pelo encadeamento sucessivo dos enunciados, articulando um enunciado a outro. Esses articuladores textuais podem ocorrer, inclusive, ligando parágrafos. Lembra aqui no texto de cima que eu mostrei para vocês que eu tenho esses articuladores dentro de um próprio parágrafo? Sim, eu posso ter articuladores discursivos ligando um parágrafo ao outro. É isso que está querendo dizer aqui. Tá? Veja bem, então, que esses articuladores discursivos, quando ligam um parágrafo ao outro, vai dar uma orientação argumentativa e estruturar o texto. Tá? Eles podem ser operadores argumentativos, tá? Que vão conferir um papel argumentativo às unidades que estão sendo relacionadas, tá? E podem também ser operadores de sequencialização, aqueles que marcam as sequências temporais, espaciais, textuais e conversacionais. Maravilha? Então, vamos aqui. São operadores argumentativos, os que ligam argumentos em favor de uma mesma conclusão. Então, por exemplo, e, também, ainda, não só, mas também, não só, como também, tanto como, tá? Os operadores argumentativos aqui, eles trazem essa ideia que vai ser direcionada a uma mesma conclusão. Geralmente são conjunções coordenativas aditivas, tá? Então, conjunções ou locuções conjuntivas, tá? Então, por exemplo, aqui, o nível de vida dos brasileiros é baixo porque os salários não atingem um patamar aceitável. Também as condições de saúde e os serviços públicos são extremamente deficientes. Então, esse também vai incluir um argumento para provar como as condições de vida do povo brasileiro são insatisfatórias. Eu posso reescrever essa frase
trazendo uma outra ideia, que não só para provar, mas para dizer que são dois fatores aqui principais. O nível de vida dos brasileiros é baixo não só porque os salários não atingem um patamar aceitável, mas também porque as condições de saúde e os serviços públicos são extremamente deficientes. Então, aqui eu trago dois pontos principais da vida dos brasileiros ali ser insatisfatórias, as condições de vida serem insatisfatórias, ok? Então, também precisa ficar claro que não é porque todas são conjunções aditivas que vão trazer a mesma ideia. Não, percebe? Aqui, nesse caso, ele traz uma ideia para provar a condição. Primeira. A segunda frase que eu criei para vocês, eu trago dois problemas que levam ali a deficiência, né? Ao problema ali de condição de vida do brasileiro, tá? Em sequência, então, a gente vai falar agora dos operadores argumentativos que envolvem a noção de uma escala argumentativa, tá? E eles vão marcar uma gradação numa série de argumentos orientada no sentido de uma determinada conclusão. Então, alguns marcam um argumento mais forte, que vai trazer ele no topo da escala, tá? Que vai ser utilizado, por exemplo, como as palavras inclusive, mesmo, até mesmo, são exemplos, tá? E os outros vão marcar ali parte mais fraca do discurso, né? Vão estar ali na base da escala. Então, no mínimo, ao menos, pelo menos, no máximo, quando muito, ok? Vejamos aqui. Ele é muito ambicioso. Ele quer ser, pelo menos, coordenador. Ele é muito ambicioso. Ele quer ser, pelo menos, coordenador. Então, aqui eu estou trazendo um elemento, uma noção mais baixa, né? Uma base da escala. Esse pelo menos vai introduzir um argumento na mesma direção de ele é muito ambicioso, tá? E pressupõe uma escala com outros argumentos mais fortes. Então, outros argumentos são mais fortes do que esse aqui, tá? Vamos ver aqui. Ele não é esforçado, nunca chegará a diretor, no máximo a chefe de seção, tá? No máximo a chefe de seção, beleza? Então, esse no máximo introduz um argumento na mesma direção de não ser esforçado, aí ele vai concordar com essa ideia, vai ser usado ali também como um argumento menos forte, pressupondo que há outros mais fortes. Nós temos ainda os operadores argumentativos que introduzem argumentos que têm orientações argumentativas contrárias, levando a conclusões opostas. Tá? Eu posso ter aqui, então, conjunções, né, alternativas, tá? Alternativas como ou então, seja, quer, caso contrário. Vejamos aqui um exemplo. Temos que confiar na justiça divina, caso contrário, não restará mais nenhuma esperança. Tá? Então, a primeira parte do enunciado, ela está orientada à esperança, tá? De que nem tudo está perdido. Já a segunda traz a ideia ali da perda da esperança. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar também: temos que confiar na justiça divina ou não restará mais nenhuma esperança. Poderia ser. Tá? Um caso particular dentre esses operadores corresponde àqueles que indicam uma disjunção argumentativa, tá? Que trata-se de enunciados introduzidos por ou. Vamos ver aqui. Vai estudar para a prova ou prefere perder a mesada? Digo, ou prefere perder a mesada, aqui não é uma opção, não é aqui uma alternativa. Tá? Aqui tem uma noção de comando. Tá? Temos ainda operadores argumentativos que marcam uma relação de conclusão, ou seja, vão introduzir uma conclusão em relação a dois ou mais enunciados anteriores. Um geralmente permanece implícito por ser verdade universalmente aceita. Nós vamos utilizar então aqui algumas conjunções ou locuções conjuntivas como portanto, logo, por conseguinte,
assim, dessa forma, pois, esse pois ali após o verbo. Vejamos, ela é uma boa funcionária, será, pois, promovida. Posso dizer também, ela é uma boa funcionária, portanto, será promovida, ou por isso será promovida, ou logo será promovida, tá? Eu ainda tenho articuladores que introduzem uma explicação, tá? Uma justificativa ou a causa do que foi dito no enunciado anterior. E eu tenho essas expressões aqui. Porque, já que, visto que, uma vez que, pois e que. Vejam só. Ele deve estar em casa porque as luzes estão acesas. Posso substituir, vou trocar a frase. Visto que as luzes estão acesas, ele deve estar em casa. Tá? Ele deve estar em casa uma vez que as luzes estão acesas. Tá? Então, as luzes estarem acesas é a justificativa para eu dizer que ele está em casa. Eu ainda tenho os articuladores que contrapõem enunciados, tá? De orientação discursiva oposta, que eu vou trabalhar aqui com alguns tipos de conjunções, as conjunções adversativas e as conjunções concessivas. Então, eu vou utilizar mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, ainda que, mesmo que, apesar de. Tá? São chamados de conectores de contra-expectativa, porque contrariam uma expectativa. Nessa relação, há sempre uma terceira asserção implícita, uma conclusão óbvia da primeira. Tá? Veja só, ela estudou demais para o concurso. No entanto, não foi classificada. Tá? Então, aqui é uma quebra da expectativa de passar no concurso. O que acontece? Geralmente, quando você estuda muito, você é aprovado. Tá? Você é classificado. Ok? Vale observar com relação às conjunções adversativas que, com exceção do mas, que tem uma posição fixa, todos os outros articuladores são móveis dentro da oração em que se encontram. Então, eu posso falar assim: estudou demais para o concurso, não foi classificada, no entanto. Não foi classificada, porém. Estudou demais para o concurso, não foi, no entanto, classificada. Eu posso fazer aqui esse movimento, tá? Na primeira oração que eu coloquei para vocês, ele está aqui, na frente. Nessa segunda, ele está no final e na terceira, ele está no meio. Eu posso fazer isso, mas o mais comum é utilizar na frente, tá? Inclusive, eu acho que é mais preferível, fica mais fácil. Temos também operadores argumentativos que introduzem um argumento decisivo, tá? Como um acréscimo, para dar um golpe final no argumento do adversário. Então, são expressões como além disso, além do mais, aliás, além de tudo, ademais. Tá? Os bancos diminuem o horário de atendimento ao público, aumentam os juros e, além disso, cobram tarifas elevadas por qualquer serviço. Tá? Então, esse além disso aqui, ele traz um acréscimo, tá? Ele traz ali um elemento decisivo, ok? E temos também os operadores que exemplificam o que foi dito anteriormente, como por exemplo ou como. Tá? As cidades mais desenvolvidas, como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentam sérios problemas de poluição. As cidades mais desenvolvidas, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, apresentam sérios problemas de poluição. São aqui operadores argumentativos de exemplificação, ok? Também os operadores que estabelecem uma relação de retificação. Vão redefinir ali o conteúdo expresso na primeira parte do enunciado. Quase como se você fosse corrigir alguma coisa, tá? Então, ou melhor, de fato, isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras. Vou viajar para o Brasil. Ou melhor, vou tentar juntar dinheiro para viajar, para realizar esse sonho. Tá? Então, ou melhor, aqui eu trago uma afirmação que ainda não está completa, né? Então, eu retifico. Ou melhor, vou tentar juntar dinheiro. Tá? Também são encadeadores discursivos os operadores de sequencialização. Sequencialização, tá? Isto é, os que marcam as sequências temporais, espaciais, textuais e conversacionais. Então vejamos aqui, operadores de sequencialização, os que marcam sequência temporal, daqui a um ano, daqui a uma semana depois, 2 meses antes,
tá? Que pode trazer a ideia de presente, passado e futuro, tá? Os que marcam uma sequência espacial comuns em descrições, por exemplo, à frente, mais atrás, à direita, à esquerda, acima, tá? Eu tenho os que estabelecem um mapeamento do texto, primeiramente, a seguir, em seguida, finalmente, por último, ok? Finalizando. E nós temos os marcadores conversacionais, aqueles que na conversação servem para introduzir um tema ou mudar de assunto. Falar nisso, a propósito, voltando ao assunto inicial e por aí vai. Existem muitos outros, mas a gente vai parar por aqui. Minha sugestão: revise esse conteúdo, reassista essa aula e tente aplicar a leitura de um texto. Tente observar esses marcadores em alguns textos, tá? Tente identificá-los. Isso vai facilitar muito no seu entendimento, inclusive na hora de você produzir um texto também. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!